Manhã de terça-feira, hoje 17 de fevereiro de 2026. Vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Libertador. Sou o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig, sempre falando aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento da palavra. Sempre gravo este vídeo na noite anterior para enviar para os irmãos agora ainda, na madrugada deste dia. Às vezes eu não tenho muita alegria para passar para os irmãos. Temos o tempo que precisamos também lamentar um pouco, não por nós, mas lamentar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão aprisionados e precisam de liberdade. Que nunca, irmãos, falte o óleo sobre a nossa cabeça e nunca venham ser sujas as nossas vestimentas espirituais, para que possamos ter e manter comunhão uns com os outros e com o nosso querido Deus. Sou grato aos irmãos que fazem parte já deste canal, que eu chamo Cristo em Vós, Esperança da Glória. Você que está inscrito, todos os dias chega mais alguém. E eu fico muito contente em te ter aqui também. Os teus comentários, vou me referir a ontem, segunda-feira, dia 16, até a hora que eu olhei, era mais ou menos 6 horas da tarde, já tinham 700 e poucos comentários. Eu li todos, mas é muito difícil você ler todos esses comentários. Mas entre eles, eu creio que 40%, 50% são de pedidos de ajuda, de oração. Alguns deles pedidos de socorro com a alma. Pessoas que estão aprisionadas, mães pedindo pelos filhos, pedindo pelo esposo, enfim, um pedindo pelo outro, por si próprio, confessando as suas fraquezas. Eu estava dizendo para a Esther nessa tarde, diante de tudo isso, nós nos sentimos incapazes de resolver alguma coisa. Nossas orações todo dia, como combinamos com os irmãos, são feitas, mas também temos que orar por nós, orar pelos nossos próprios filhos, pelos irmãos que estão aqui conosco, pela família, e alcançar essa grande família. Então eu queria pedir para os irmãos que amam a palavra, conhecem a palavra, têm comunhão com o Senhor, vamos nos unir em oração por esse povo. São pedidos de oração, irmãos, que ontem eu falei nos 2 jovens e muita gente falou que está orando por eles. Isso me alegro, orando por eles, mas apareceu muito mais, irmãos, muito mais. Do Eliel e do Eliezer. E também pedido, a própria mãe deles se manifestou hoje, deles. Vocês podem ver nos comentários, se achar lá, a mãe do Eliel. Ela contou-me, o pai deles, um homem bom, trabalhador, mas está muito angustiado, não vai mais na igreja, e ela também, ele também não deixa ela ir. Veja que situação, irmãos. Tem a fonte, mas não tem mais força de ir. O profeta Joel, quando anunciou a vinda do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 28,
É muito conhecido essa promessa depois do Senhor. No capítulo 2, versículo 28 do profeta Joel. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre as vossas servas e os vossos servos derramarei do meu espírito. Ele abrangiu tudo, todas as faixas etárias, até o servo, até o escravo, que estava lá naqueles dias quando ninguém vai se importar com ele, mas o Senhor disse, até sobre eles, não tem rico ou pobre, e sobre todos eu derramarei. Tem versões bíblicas nos últimos dias. E Pedro, quando o profeta falou essa profecia, lá no capítulo 2 de Atos, ele falou, isso é o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias derramaria do seu santo, o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os últimos dias começaram lá no Pentecoste, no dia em que aquele grupo de quase 120 irmãos foram cheios do Espírito Santo. Agora, irmãos, olhando para o outro lado, para o lado de lá do abismo, Satanás também derrama tudo que ele tem. Ouvindo os comentários de ontem, segunda-feira, eu fiquei a imaginar essa dispensa maligna, mas que não tem fim. Ele vai inovando, ele vai inovando. O Senhor não inova nada porque tudo que ele nos entregou é novo. Ele renova a nossa fé, a nossa vida, mas o que ele tem preparado, o que ele preparou, nossas armas espirituais, não precisam mudar nada. Absolutamente nada. O mesmo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que operou lá na igreja primitiva é o que opera hoje. Mas Satanás muda as suas armas, suas táticas malignas, o seu jeito de abordar as pessoas, de enganar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo angustiante, um tempo de grande aflição, de grande dor. O lamento desses irmãos que fazem seus comentários aqui, o lamento de alguém que está com a gente também. Nós vimos também um povo, irmãos, que eles estão fartos. E quando se está farto, ele pisa sobre o favo de mel. A gente vê isso. Eu vejo isso quase todo dia. Pisam sobre o favo de mel, tão fartos. Mas para o faminto todo amargo é doce. Como tem gente faminta, meu irmão. Eu quero dizer para você, faminto, se você não está mais achando a palavra, se aquele que era para te tratar com a palavra não está mais falando a verdade para ti, porque o que liberta é a palavra, é o poder da palavra, o que está escrito. Procure lá na tua rua, no teu bairro, a casa de um crente, procure por eles. Alguém vai dizer, ali mora um homem, uma mulher, uma família que teme a Deus. Eles oram todos os dias, eles jejuam. Vai na casa deles e conte para eles a tua situação. Eu duvido que um filho de Deus não vá te receber para tu ir lá, para tu orar por eles. Se tu for com o coração contrito, com a alma, te humilha diante do Senhor, eles vão orar por você. Ou se você tem um obreiro que cuida lá onde você está congregando, onde tua mãe vai, teu pai vai, você nunca mais foi. Mas ele está lá pregando a mesma palavra, vai lá, volta, ele vai te ajudar. O Senhor nunca deixou desprovida a igreja ou aqueles que querem se chegar a Deus, desprovido de profetas, de alguém que tem a palavra.
Você vai encontrar a palavra, vai encontrar alguém. E se tu não tens ninguém para onde ir, pegue a palavra, chore sobre ela, abrace-se com ela e faça propósito sobre a palavra. Ele é o libertador. Quando Jesus chegou em Nazaré, no lugar onde ele foi desprezado, pisaram sobre o favo de mel. Ali ele se criou. Ali diziam, ele não é o carpinteiro ou o filho do carpinteiro que está aí? O que ele vai fazer aqui? Desprezaram. Ele entrou na sinagoga naquele dia que estava lá, e lá no início do ministério de Jesus, ministério terreno, no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, repetindo a profecia do profeta Isaías, do capítulo 61 de Isaías 1 e 2, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres de espírito. Podia ter sido o mais rico de Nazaré se chegasse lá e desse ouvido para aquela palavra e lhe receber. Enviou-me para curar os contritos de coração. Nós precisamos tomar essas atitudes. Se você que está algemado, está preso nas drogas, na bebida alcoólica, na prostituição, no ocultismo do inferno, nessas coisas que as pessoas estão procurando também, nessas ideologias malignas, você está perdido, você está tão preso que não consigo mais sair daqui. O Senhor tem uma palavra para você. Se tu ouvir essa palavra até aqui agora, e te humilhar perante o Senhor, Ele vai te libertar. Porque são muitos que a partir de hoje vão orar por ti, já estão orando. Muitos mais vão orar. Essa família, Cristo em vós, esperança da glória, está se unindo como um exército para orar e para libertar cativos. Jesus falou no versículo 19, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quantos oprimidos, quantos cegos espirituais, quantos que estão algemados e não conseguem mais sair. Pais e mães sofrendo, filhos sofrendo, famílias sendo destruídas. Querido irmão e irmã, vamos fazer esse propósito e vamos nos unir. Nós sozinhos não conseguimos, mas um povo unido, ele jamais, isso é uma que dizem fora, mas serve para nós, jamais será vencido. Não, nós vamos vencer. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós, o mesmo do Pentecoste, o mesmo anunciado por Joel no capítulo 2, versículo 28. O mesmo que Pedro, cheio do Espírito Santo, de que Estevão, cheio do Espírito Santo, Filipe, cheio do Espírito Santo, Paulo, cheio do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. A multidão que estava lá de quase 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo. Quando o nosso coração está ocupado com as coisas do Espírito, nós não temos lugar para as coisas dessa vida. Satanás continua despejando sobre a terra como nunca. Parece que ele está com a pressa, porque ele está vendo que logo o Senhor vai buscar o seu povo, os seus escolhidos. E ele está querendo arrancar das mãos do Senhor o número maior possível do caminho que estavam indo para a salvação. Ele quer trazer você de volta, quer arrancar a última esperança que resta para ti, com as suas ofertas malignas, nojentas, tirada do fundo do abismo das trevas. E o Senhor tem tudo às claras para nós. Ele não muda nunca. O mesmo Espírito, a mesma graça, a mesma porta continua aberta. Por que não aproveitar? Por que sofrer tanto?
Por que fazer outros sofrer? Deixa Cristo te libertar. Cristo em vós, esperança da glória. Meu irmão, meu amigo que prega a palavra, pregue a palavra como ela é. Cristo libertador. Quantos que deixaram de pregar a liberdade em Cristo, a libertação, a santificação, uma vida diferenciada, a igreja diferente de tudo. É uma igreja livre, é um povo livre para servir a Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, lamento profundamente, meu Deus, por aqueles que sofrem, estão aprisionados. Sim, Pai querido, soltos pelas ruas, com todo o direito de procurar um lugar, Senhor, para ouvir a Tua palavra, mas já não tem mais força. O Teu conselho foi dado mais um dia, Senhor, mais uma vez. E eu espero que alguém dê crédito. E aos meus irmãos, Pai, que vão se dispor a orar pelos cativos. Sim, Pai, por esses que clamam todos os dias por socorro. Ajuda cada um deles. Aumenta nossa fé, Senhor. E nós que estamos em pé, vamos ter mais cuidado para não tropeçar e cair. Querido Jesus, é no Teu nome que eu estou te pedindo, ao nosso Pai eterno, ao nosso Deus Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz do Senhor. Cristo em nós, esperança da glória.